Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todo o povo que busca o louvar nesta noite, mesmo que à distância. A mensagem dessa noite está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 até 21. Nesta noite, nós temos sido conduzidos a pensar na santidade do povo de Deus a partir do momento em que entrou em um novo relacionamento com o seu Senhor. Vimos isso no livro de Levítico, quando o Senhor disse a Moisés que o povo deveria viver de forma santa, porque o Senhor que os tirou do Egito é santo. E também vimos isso na Epístola aos Romanos, quando fomos chamados a deixar as obras das trevas e nos revestir das obras da luz, porque a nossa salvação está cada vez mais perto. E esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, na progressividade da revelação de Deus, nos ajuda a pensar no mesmo tema da nossa santidade e a razão pela qual nós devemos viver de forma santa. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque Tu nos resgataste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Seu amor, para a luz deste reino que nos faz entender a realidade, que nos dá sentido, ó Pai, à vida que vivemos. Por isso, nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor continue a nos iluminar pela obra do Teu Santo Espírito em nosso coração, para que entendamos a Sua palavra e enxerguemos, ó Pai, a beleza que há nela. Essa oração nós fazemos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, todo relacionamento que nós iniciamos em nossa vida tende a exigir de nós, ou pelo menos a requerer algumas adaptações em nossa vida. Por exemplo, quando nós nos casamos, geralmente deixamos a casa de nossos pais, ou então a casa em que morávamos sozinhos, e nos comprometemos a viver com uma outra pessoa, e isso tem um impacto na rotina dentro desta casa. Quando nós, às vezes, mudamos de trabalho, talvez trabalhávamos em uma empresa mais tradicional, onde um terno e uma gravata eram exigidos todo dia, ou pelo menos uma roupa social, e podemos ir para uma empresa com uma cultura mais recente, talvez, ou com pelo menos uma informalidade sendo implantada dentro dela. E podemos usar uma calça social, uma camisa polo, como se todo dia fosse uma sexta-feira casual. Mas quando nós pensamos no relacionamento com o Senhor, o que é exigido de nós não são apenas adaptações, como trocar o vestuário ou comprar uma roupa diferente, ou então se adaptar à rotina de uma casa que antes nós tínhamos uma rotina diferente quando vivíamos sozinhos ou com os nossos pais. Quando nós entramos no relacionamento com o Senhor, Ele exige uma mudança completa em nossa vida. E é essa mudança que nós enxergamos
a partir do versículo 13. O Senhor requer de nós um compromisso com um comportamento com um padrão muito mais elevado. O Senhor requer de nós uma vida de santidade. Do versículo 13 até o versículo 17, nós vemos esse chamado a uma vida de santidade. E a partir do versículo 18, nós enxergamos a razão do porquê nós devemos viver de forma santa. Em outra mensagem que eu preguei neste primeiro capítulo de 1 Pedro, que está em nosso canal do YouTube com o título Fiéis até a Morte, nós vimos nos primeiros 12 versículos deste capítulo o relacionamento que o Senhor estabeleceu conosco. O Senhor nos chamou para uma vida de relacionamento direto com Ele, assim como Ele fez com o povo do Antigo Testamento. O Senhor nos chamou para uma vida de obediência, o Senhor nos santificou, nos separou para Ele e nos deu o que nós vimos como sendo uma dupla condição. Essa dupla condição é de sermos considerados ao mesmo tempo eleitos e peregrinos neste mundo. Antes vivíamos segundo os privilégios desse mundo. Nós lembramos que a carta de Pedro foi escrita para a região da Ásia Menor, e muitos dos destinatários desta carta eram cidadãos até mesmo com a cidadania romanas. Os membros daquela igreja tinham a cidadania romana e alguns privilégios que decorriam dela. Por exemplo, nós conhecemos, pelo menos com os registros de Paulo, que ele, por ser romano, podia ser julgado em Roma. Não precisava ser julgado numa das províncias do império. Assim, os cidadãos romanos naquela época também tinham privilégios de comércio que outros cidadãos não tinham. Quando nós olhamos para essa nossa dupla condição, que Pedro fala que os membros das igrejas da Ásia Menor também tinham, nós vimos que eles abriam mão dos privilégios nesta terra para ter privilégios com o Senhor. E na verdade o Senhor os chamava a este privilégio. Esta é a ideia da eleição. Receber o favor do Senhor, ser chamado para o Senhor para um relacionamento muito maior do que qualquer relacionamento que nós podemos ter. Depois nós vimos também naquela mensagem que uma vez que nós somos considerados eleitos e peregrinos, eleitos para com Deus, forasteiros para este mundo, o Senhor também nos chamou para viver exclusivamente para o louvor dEle, exclusivamente para a glória dEle, porque Ele executou uma obra de salvação em nós. Nós conhecemos no versículo 3 que essa obra é chamada de regeneração. O Senhor, mediante a obra de Cristo, nos regenerou para uma viva esperança. E ao nos regenerar para uma viva esperança, Ele também, no tempo, na história, no momento da nossa conversão, nos chamou para este relacionamento com Ele. E é um relacionamento com o Senhor que dá sentido a todos os aspectos de nossa vida, inclusive, se necessário, o passar por tribulações. Nós vimos no versículo 6 até o versículo 9 que Pedro fala que, se necessário, os destinatários da sua carta seriam provados, teriam a sua fé provada, depurada como o ouro que passa pelo meio do fogo para ser purificado de suas impurezas. E é um relacionamento com o Senhor que dá sentido a entendermos que até mesmo o sofrimento, até mesmo as tribulações, têm um propósito em nossa vida. E por fim, naquela mensagem, nós vimos que nós estamos num tempo específico da história da redenção do Senhor. Este tempo não é mais o período em que os profetas investigavam a respeito de quando as coisas que eles profetizavam iriam acontecer. Esse período da história é exclusivo aos eleitos, aos homens que foram resgatados por Cristo Jesus. Eles se beneficiam de tudo aquilo que os profetas profetizaram. E eles são alvos da ação direta do Espírito Santo na vida deles. Nós somos essas pessoas chamadas para ser eleitos e nos tornarmos peregrinos nessa terra. Chamados para viver exclusivamente para a glória do Senhor. Chamados para compreender a realidade, inclusive o sofrimento. E chamados para entender o nosso lugar na história. Por isso, devemos viver uma vida santa. E é isso que nós enxergamos no versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento,
Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Do versículo 13 ao versículo 17, nós vemos vários imperativos que nos chamam a esta vida de santidade. No versículo 13, nós temos a ideia de esperar. Aqui tem uma ordem: esperem a graça que está sendo trazida. Depois, no versículo 15, nós somos chamados a sermos santos. E no versículo 17, nós somos chamados a nos portar ou a viver em temor diante do Pai, que julga a todos com imparcialidade. Esses 3 verbos nos ensinam a como é a nossa vida presente. E o verbo esperar parece ter aqui uma preponderância em relação aos demais. Ele parece ser o central nesta passagem, porque se os irmãos olharem para o versículo 13, ele aparece no início dela, mas ele também, o termo cognato aparece no versículo 21, quando diz que a nossa esperança deve estar em Deus. E como a esperança do futuro nos ajuda a uma vida de santidade no presente? Pedro explica isso nesse versículo 13, quando ele diz que ao esperarmos inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, nós precisamos ser sóbrios e precisamos preparar o nosso entendimento. Esta promessa de uma graça que está sendo trazida no momento em que Cristo se revelar, na sua segunda volta, já é anunciada desde o versículo 3 do primeiro capítulo. Diz que o Senhor nos regenerou para ter esta viva esperança. O Senhor nos regenerou para nós vivermos o presente como se fosse um dia apenas. O Senhor não nos regenerou para que comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. O Senhor nos salvou justamente para termos a esperança desta volta de Cristo, quando então toda a obra que Ele iniciou em nós será completada. Ele fala que nesta esperança, e essa esperança é uma esperança ativa, ela não é uma esperança passiva, não é como nós que ficamos muitas vezes num ponto de ônibus, esperando o ônibus que nós precisamos pegar para ir ao trabalho. Não é aquela espera de um final de aula, quando nós aguardamos então que o professor encerre a aula. Esta é a esperança que desde já prepara o seu entendimento. No original é como se fosse cingindo os lombos da nossa mente. E é um pouco estranho a relação que tem no texto grego, mas é a ideia de se preparar como alguém que colocava um cinto para ter as suas roupas completamente ajustadas ao seu corpo, para ter um cinto como que pudesse ser colocado instrumentos que ele necessitaria para a sua vida. É estar preparado e é ter a mente sóbria. E pensar no relacionamento com o Senhor e pensar no compromisso que nós assumimos com Deus, ele vai além daquelas rotinas de qualquer outro relacionamento. Ele nos chama a uma mudança completa na forma como nós pensamos, na forma como nós sentimos, na forma como nós agimos. Quando ele fala, sejam sóbrios, aqui nós podemos entender que é o oposto de estar bêbado. Uma pessoa embriagada, ela tem todos os seus sentidos ativos. Ela enxerga, ela ouve, ela tem o seu olfato e o seu tato, porém a sua mente não consegue processar as informações que ela está recebendo. É como uma pessoa que está atravessando a rua e não enxerga os perigos pelos quais está passando, porque a sua mente não consegue processar todos esses perigos. Quando somos chamados a sermos sóbrios, nós precisamos estar com a nossa mente preparada para identificar toda e qualquer ameaça que exista à nossa alma. Essa esperança, esta espera que nós temos, ela jamais é passiva. A partir do versículo 14, nós enxergamos este relacionamento que fundamenta a nossa vida de santidade. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo.
Pedro cita o texto de Levítico, que nós lemos na liturgia desta noite, de quando o Senhor chamou o povo de Israel para ser o seu próprio povo. E uma vez que chamou Israel para ser povo de sua propriedade exclusiva, o Senhor também os chamou para um padrão de vida superior. Nós vimos várias leis naquele capítulo 19, ele continua, nós somos até o versículo 12, mas sempre as leis foram fundamentadas, porque eu sou o Senhor. E aqui nós somos encorajados a olhar para esta nossa preparação em uma vida de santidade, não mais como filhos da ignorância, mas sim como filhos da obediência. Como filhos obedientes que estão num relacionamento com Deus. E é muito interessante que no versículo 17, Pedro nos mostra que nós devemos viver uma vida a peregrinar de uma forma ajustada a essa vontade do Senhor, porque nós nos relacionamos com Ele como Pai. Em outro momento, ele diz que nós não vivemos mais segundo o legado de nossos pais. Há uma mudança. Não é mais viver segundo o comportamento que nos foi deixado e que era comum à nossa vida e que ele chama aqui do período em que nós estávamos na ignorância. Mas é viver segundo este novo momento de nossa caminhada que nós estamos chamando de presente, que é viver, então, segundo o relacionamento de filhos da obediência com o seu Pai. E é isso que nós estamos sendo alertados desde o início. No momento em que o Senhor nos elegeu e no momento em que o Senhor nos santificou pelo seu Santo Espírito, o Senhor também é dito lá no versículo 2, que nos chamou para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. O Senhor nos chamou para um compromisso. Compromissos como filhos da obediência. E a razão é porque Ele é santo. Como está no versículo 15 e 16, esse versículo que cita o texto de Levítico. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O relacionamento que nós entramos é um relacionamento supremo. É um relacionamento que traz para nós um padrão de vida que não é mais terreno, mas é celestial. Nós não somos mais cidadãos desta terra, mas somos cidadãos dos céus. E como isso, nós vivemos segundo uma prática completamente diferente. Nosso padrão de vida é completamente diferente do que era antes. Não é mais a ignorância, como aqui, num contexto da carta, aqueles que viviam o paganismo adorando vários deuses. E por que a ignorância? Por que Pedro chama esse período anterior de ignorância? Porque, no final das contas, o adorar vários deuses não é você se submeter ao padrão dessas diversas divindades, mas é essas divindades retratarem o padrão da nossa própria vida. É pensar que nós encontraríamos virtudes naqueles deuses. É pensar que nós encontraríamos algo bom naqueles deuses. Mas no final, eles são apenas um reflexo da nossa própria vida. Meus irmãos, nós não fomos chamados para refletir a nossa vida passada. Nós não fomos chamados para refletir este período de ignorância. Nós fomos chamados para refletir a santidade do Senhor. E desde o princípio, desde o momento em que Ele nos criou, e desde lá do Jardim do Éden, quando fez Adão e Eva a sua imagem e semelhança, o grande atributo de Deus que nós podemos espelhar e deveríamos espelhar é a sua santidade. E ele fala a partir do versículo 17, ainda neste relacionamento de pai com seus filhos, que nós devemos viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Final do versículo 17, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E aqui é muito interessante nós pensarmos que o Senhor nos chamou para um relacionamento especial. É o relacionamento de pai com seus filhos. Mas não é um relacionamento que torna Deus como alguém que não olha para a nossa vida, para o nosso comportamento. É o Deus que está presente em cada aspecto dela. É o Deus que está acompanhando cada centímetro do nosso caminhar.
E é o Deus que está nos chamando para este padrão de vida santo e que nos julgará segundo o padrão desta vida. Aqui nós poderíamos pensar, mas nós estamos num relacionamento privilegiado com o Senhor. Mas Pedro vai dizer que é este relacionamento privilegiado que nos garante que um dia nós não pereceremos. Porque ele fala que o juízo de Deus começa por dentro da própria casa de Deus. E graças a Deus, porque no seu juízo ele continua a nos purificar de nossos pecados. Uma vez que fomos eleitos, uma vez que fomos separados e nos tornamos peregrinos nessa terra, o padrão de nossa vida é a santidade de Deus. Mas Pedro não termina esta sessão da sua epístola sem nos dar mais uma das razões pela qual nós devemos viver esta vida de santidade. Do capítulo 1 ao capítulo 12, ele já falou que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, que o Senhor nos dá uma alegria indizível, que o Senhor nos dá uma fé que está sendo purificada para o louvor e glória dele. Mas também nós olhamos para esse versículo 18 e nós encontramos talvez aquela que seja a razão suprema de nós ansiarmos viver uma vida de santidade. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Veja o contraste que existe entre passado e presente. No passado nós já vimos que éramos filhos da ignorância. Agora no presente nós somos chamados de filhos da obediência. Para Pedro, ao longo de toda a sua epístola, no passado nós éramos privilegiados em relação ao mundo. Agora nós somos privilegiados em relação a Deus. E aqui ele nos chama mais uma vez a considerar o que era o nosso passado. E ele chama esse passado de uma vida inútil que foi legada pelos nossos pais. Aqui nós poderíamos pensar naqueles vícios que geralmente nós herdamos, que vêm com nossa criação, ou talvez o comportamento errático que nossos pais tinham e que nós, por convivência, por sermos educados da mesma forma, seguimos isso. Mas, de tudo, o que eu acredito que esta ideia de uma vida inútil legada pelos pais, ela tem a sua raiz lá dentro do Jardim do Éden ainda. É muito comum na Bíblia se pensar em inutilidade, se pensar em vaidade, como a ideia de ser a parte de Deus, ser autônomo e independente em relação a Deus. Lá no Salmo de número 2, diz que os reis da terra buscam uma rebeldia contra o Senhor e contra o Messias do Senhor, dizendo que romperiam seus laços, romperiam as suas correntes, querendo governar a sua própria vida. A resposta do Senhor era de riso. Está lá no Salmo 2, versículo 4. Mas isso não é algo que a gente vê apenas em nosso tempo e que nós já vimos em algum momento em nossa vida. Isso começou desde o Jardim do Éden, quando homem e mulher acreditaram poder ser iguais a Deus ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É este o legado fútil, é este o legado inútil, que é passado de geração em geração, que é passado de pai para os seus filhos, quando estes não reconhecem o senhorio de Deus e esse senhorio que forma o relacionamento nosso com Ele, e então nos chama para a vida de santidade. Porque quando nós vivíamos no que é chamado por Pedro de tempo da ignorância ou vida inútil, nós acreditávamos que vivíamos segundo o nosso próprio padrão, mas esse padrão era corrompido. Este padrão, até mesmo nos deuses que adorávamos, esse padrão ele era expresso e não vinha dessas divindades, pensando na época dos destinatários. Muitas vezes nós nos amoldamos, mas é aquilo que nós temos dentro do nosso próprio coração do que qualquer coisa que está fora de nós.
Mas nós não fomos chamados para viver segundo esse legado, segundo esta herança inútil. Nós somos chamados para viver segundo a santidade de Deus. E a razão que ele nos dá está no início do versículo 18, que diz que nós somos comprados, não mediante prata, não mediante ouro, mas nós fomos resgatados, como está no versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A grande razão pela qual nós devemos ansiar pela santidade, vivermos uma vida segundo os padrões de Deus, é porque um sangue precioso, muito mais precioso que prata e ouro, e talvez hoje, em nossos tempos, nós que não nos relacionamos tanto com prata e ouro, talvez até passa isso um pouco despercebido para nós. Na era de Bitcoin e outras tantas formas de bens que têm valor. Mas naquela época, prata e ouro seriam as coisas mais preciosas que existiam. E o Senhor diz que nós somos resgatados por algo muito mais precioso. Só que veja que existe ainda um contraste. Nós vínhamos de uma vida que os nossos pais nos legaram e uma vida que não tinha valor, uma vida que era inútil, uma vida de tempos de ignorância. Mas o Senhor derramou o sangue do seu próprio Filho, o precioso sangue do seu próprio Filho, para nos dar uma vida que agora sim tem valor. Peço para você olhar para o capítulo 1, a partir do versículo 7, que diz o seguinte, que nós passamos por tribulações, por sofrimentos, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Antes, uma vida inútil. Agora, uma vida que foi comprada. E a ideia de comprar é que nós temos aqui justamente uma vida que foi resgatada mediante um pagamento. Naquela época, era muito comum se resgatar prisioneiros de guerra que eram aprisionados na batalha, então talvez pessoas muito importantes eram aprisionadas, então a nação derrotada ia lá e resgatava, comprava essa pessoa de volta para o seu país. E é isso que nós enxergamos aqui. O Senhor comprou, mas porque éramos preciosos, porque a nossa vida tinha valor, segundo o texto, nós ainda estávamos na vida inútil que nos foi legada. Na vaidade de uma vida que acreditava ser independente do Senhor, na vaidade de uma vida que acreditava viver segundo o seu próprio padrão. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Versículo 20 fala, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. E aqui o significado do sangue de Cristo é ampliado. Porque lá já foi dito, é o precioso sangue. Aqui é dito que esse sangue, o valor dele vem desde a eternidade. O preço que ele paga vem desde a eternidade, no momento em que o Senhor demonstrou a sua misericórdia pela primeira vez, ao emitir o seu decreto de eleição. Desde aquele momento, o sangue de Cristo tem um valor. E desde aquele momento, o valor e o que ele pode fazer é conhecido. Mesmo que ele tenha sido manifestado, como Pedro fala, nos últimos tempos. Mesmo que ele tenha sido derramado naquela cruz. Mesmo que ele tenha manchado a cruz poucos anos antes de Pedro escrever esta epístola. Tudo isso nos mostra, meus irmãos, que a vida de santidade, ela não é uma vida pautada pelo nosso legalismo. Como se nós colocássemos um checklist diante da nossa vida e nós falássemos, eu vou cumprir cada aspecto dela. Mas a nossa vida, ela é uma resposta a tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor. Primeiro, o resgate que nós vemos aqui da nossa vida anterior, do nosso passado.
O nosso presente tem que ser diferente do momento anterior àquele em que nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador. Nós não podemos mais viver como pessoas que não são sóbrias, pessoas que não conseguem enxergar as ameaças para as suas almas. Nós precisamos estar preparados para responder a qualquer coisa que tende a nos afastar deste relacionamento com o Senhor. E a razão disso é porque o Senhor comprou um povo para si. A razão desta vida de santidade é porque o Senhor derramou o precioso sangue do Filho dele em nosso favor. Por isso Pedro conclui dizendo: por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Somos chamados a esperar. E eu falei no início desta mensagem que o termo esperar era central nesta passagem. Mas antes que acreditemos que isso é apenas um esforço nosso, nós somos lembrados de que o esperar aqui é até mesmo um presente do Senhor, é uma dádiva do Senhor que nos ajuda a ansiar por esses tempos que virão com a vinda de Cristo. A esperança é tanto um produto quanto ela é um processo. Ela é o produto da obra de Deus em nós. Nós não vivemos mais como se o dia de hoje fosse o último. As ameaças que nos circulam, elas não trazem mais desespero. Quando alguém querido parte e nós cremos na fé desta pessoa, não há mais desespero, porque o Senhor nos deu uma esperança. Só que Ele nos deu uma esperança que é viva, e uma esperança que então nos ajuda a depositar toda a nossa fé exclusivamente no nosso Deus. Porque nós sabemos que apesar do padrão que nos é estabelecido ser o da santidade do Senhor, ainda assim, em nossa caminhada, nós muitas vezes nos pautamos por qualquer outro padrão que não do nosso Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós não vivemos da forma santa para a qual Ele nos chamou a viver. Nós sabemos que muitas vezes o pecado ainda está presente em nossa vida. É por isso que a esperança é depositada em Deus. Porque como Paulo fala, aquele que iniciou uma boa obra em nós, Ele vai completá-la. Porque não foi mediante algo perecível que a luz de toda a eternidade não tem valor como prata e ouro que nós somos comprados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Por isso, meus irmãos, concluindo a mensagem desta noite, gostaria de pensar em duas aplicações para nós. A primeira deriva da esperança que é ativa, da esperança que é vivida, nutrida mediante a sobriedade. Naquela época, era muito comum que a maior tentação para se abandonar o relacionamento com o Senhor ainda não fosse a perseguição ferrenha, aquela perseguição que levava os cristãos até a morte, como foi séculos depois. Na outra mensagem, eu li uma carta de Plínio, na mesma região, governante da mesma região, que dizia que levava cristãos à morte se eles não negassem a Cristo. Mas a maior tentação que um cristão tinha para abandonar a sua fé era o fato de que a sua vida começava a perder privilégios nesse mundo, uma vez que ele se tornava forasteiros. Então é como se as coisas materiais, os privilégios para comercializar, os privilégios para ter uma vida social melhor, fossem tomados no momento em que ele, então, vivia esse relacionamento com o Senhor. O que Pedro fala para nós sermos sóbrios é nós não sermos entorpecidos pelas coisas deste mundo. Talvez estamos tão apegados àquilo que nós temos à nossa disposição, àquilo que nos dá prazer, àquilo que nos dá, que são fontes de conforto para a nossa vida e até mesmo de segurança para a nossa vida e de nossa família, a ponto de não conseguirmos mais perceber as ameaças que podem advir dessas mesmas coisas, ou mesmo ameaças que estão ao nosso redor.
Nós precisamos ser sóbrios para que o nosso olhar, a nossa esperança estejam exclusivamente na revelação de Cristo e na graça que o acompanha. É lá que está o nosso tesouro. É lá que estão coisas mais preciosas do que prata e ouro, mais preciosa do que a minha carreira, mais preciosa do que até mesmo a minha família. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para viver um relacionamento exclusivo com Ele. Disso derivam vários relacionamentos muito bons, mas o relacionamento que pauta a nossa vida é o relacionamento com o Senhor. E em segundo lugar, nós devemos viver esta vida de maneira santa para que nós continuemos a fazer com que esta vida valha a pena ser vivida. Afinal, agora a nossa vida tem valor. Agora a nossa fé está sendo apurada, talvez pelo fogo, se necessário. Agora a nossa fé está sendo apurada para dependermos mais do Senhor. E a melhor forma de nós valorizarmos esta fé é segundo uma vida santa. É segundo coisas que têm valor e não coisas inúteis, não coisas fúteis de nosso passado. A melhor forma de nós vivermos este presente que o Senhor nos deu no momento em que nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho, do amor dele, é nós vivermos para a glória deste reino. É nós vivermos para que este reino cresça. É nós vivermos para que este reino seja espalhado por toda a terra e para que mais e mais pessoas deixem o legado fútil que os pais o deixaram e então vivam para a glória de Deus. Assim como nós um dia fomos comprados mediante o precioso sangue de Cristo Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela nossa vida. Somos gratos porque o Senhor iniciou uma obra que nós hoje temos a certeza que o Senhor irá completar. Não haverá mais nada, ó Pai, que nos seduza a nos afastarmos do relacionamento contigo. Não haverá mais nada que se coloque em nosso caminho e nos impeça, ó Pai, de enxergar claramente a sua beleza. Não haverá mais nada, ó Pai, que nos entorpeça e nos deixe com a mente abalada ou com a mente despreparada para enxergá-la como ameaça. Santo Deus, nós somos gratos por este momento em que o Senhor Jesus Cristo trará então a nossa salvação completa, em que nós estaremos para sempre com Ele, em que a nossa vida redundará exclusivamente para o louvor da sua glória. Nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos ter os olhos no nosso futuro, não viver mais agarrados ao nosso passado, mas viver o presente, buscando a santidade que vem do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Cristo. Amém.